Mateus, capítulo 2, na sequência do Evangelho de Mateus no Papo de Graça, enquanto eu viver, você viver, até chegar no capítulo 28, nós vamos prosseguindo. Quem quiser aprender o Evangelho puro, simples, original de Jesus, sem doutrinações, compromissos dogmáticos e ameaças de heresia, se não repetir religiosa, aqui é só evangelho. É só o que você lê e entende contextos, entendendo o que se queria dizer no primeiro século, quando isso aqui foi dito e escrito. Qual era o sentido para aqueles que foram os destinatários originais desses evangelhos? É isso que importa. Se você não se perguntar como é que esse pessoal, para quem o evangelho foi originalmente destinado, leu e entendeu essas coisas, quais os códigos culturais, os códigos religiosos, os códigos até anedóticos que havia, quais as parábolas, quais as ilustrações, quais os arquétipos, imagens que a população do primeiro século usava, dela se servia. Se você não entender o contexto também político, denominacional, cada denominação era um partido político. Toda doutrinação em Israel tinha uma desembocadura e uma conclusão política. Cada um desses grupos, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, zelotas, sicários, saduceus, todos eles tinham, junto com a sua profissão de fé religiosa, uma ideologia e uma conclusão e um objetivo político-ideológico. Então a gente lê aquilo ali na ignorância absoluta da história, não sabe nem quais são as peculiaridades, as particularidades, quais são as grandes provocações. Porque o Evangelho está cheio de grandes provocações, imensas provocações, que a pessoa com ignorância dos fatos, da história, e também aqueles que foram ensinados a ler a Bíblia e o Novo Testamento em caixinhas de promessas, ou abrir, botar o dedo e ler do texto no máximo, ou no versículo do dia. Passa o dia repetindo aquele versículo para ver se compreende alguma coisa e no fim não entendeu nada. E daqui a 50 anos continua sem entender nada. Porque nem a leitura escorreita de carreira ensinam a fazer. Se lessem português e lessem como se lê qualquer outro livro que você pegue para ler, você começa a ler aqui do início, vai lendo. Se o livro tiver começo, meio e fim, é assim que você lê. Você não abre um livro todo dia e diz, eu vou ler aqui. Primeiro lugar, Aldrávia, Escola Estadual. A alvorada destaca a beleza da cavalhada. Será que Deus quis falar aqui? Aí passa o dia inteiro meditando numa Bíblia, que é um livro selado para a maioria das pessoas. É por isso que faz o que quer da Bíblia. Faz o que quer. Porque o cara tira ali, enquanto o mestre fazia os entalhes do retábulo da direita, ela o fez o da esquerda. E trabalhando com os brancos, ouvia conversas sobre libertação, alforria, e começou a esconder pequenos pedacinhos de folhas de ouro dos douramentos em uma cova perto da igreja. Vamos supor que fosse um versículo bíblico. O cara ia parar aqui, iria ficar, o que será que Deus está me falando? Meu Deus, eu tenho que optar pela direita ou pela esquerda?
Aí ele já interpreta com esse olhar ideológico dele. Isso tá, eu tenho que fazer alguma coisa. O meu tesouro deve estar perto da igreja, eu preciso me aproximar da igreja. Eu recebi uma palavra de Deus. Aí ele vai e conta essa história já com a elaboração, a imaginação dele. Aí depois, num outro lugar, ele já diz que isso foi um sonho, que foi uma profecia, foi uma palavra que ele recebeu. Aí isso vira um dogma para a vida dele e é só uma idiotice. Só uma idiotice. Como a maioria das pessoas faz aqui na Bíblia. E na sequência a gente evita idiotice. Por mais simples que seja a mera leitura, já é um golpe no processo idiótico no qual nós fomos colocados na leitura e na busca de compreensão da Bíblia e da Escritura e do Novo Testamento e dos Evangelhos em particular. Então vai entrando aí, vai colocando sua marquinha no like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho. Mas faça isso o quanto antes, vá participando. Não adianta me perguntar nada, porque eu não tenho tempo para pensar, ler e ainda ficar vendo quais são os seus comentários paralelos. É mera perda de tempo se a sua intenção for falar comigo. E se for para falar com os outros, é distração, porque deixa o cara prestar atenção. No final, quando você perceber que eu concluí, aí falem à vontade. Tem gente que quando acaba aqui fica ainda um tempão batendo papo. São verdadeiras comunidades de conversa posterior. Mas vai entrando e vai botando o seu like e eu vou de novo apanhar em Mateus capítulo 2 a história dos magos que vieram do Oriente procurando o Messias e foram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido. Significava, que, como eu já disse, que a criança já tinha nascido. Era uma ocorrência posterior ao nascimento de Jesus. Não foi no dia, não foi na hora, foi depois. É por isso que no Oriente, o cristianismo do Oriente comemora essa visita dos magos a Belém, primeiro a Jerusalém, depois a Belém, ao menino e à sua mãe, no dia 6 de janeiro. E, a meu ver, está muito próximo, provavelmente, da ocorrência. Talvez tenha sido até um pouco depois. Mas não importa. A narrativa é uma narrativa de verdades, não de cronologias. Ela não é exausta na sua tentativa cronológica, nem de detalhamentos históricos. A concentração da narrativa é ensinar a verdade essencial do que aconteceu. É isso que importa, é só isso que interessa. O resto é distração. Então eles vieram e perguntaram: cadê? A gente veio adorá-lo. Aí, quando a população de Jerusalém ouviu isso, se alarmou. Eram 35 mil pessoas que moravam na cidade amuralhada. Imaginem, uma população pequena num lugar denso, a conversa era só essa. Tem uns caras que vieram de longe, riquíssimos, adorar o recém-nascido rei dos judeus. Aí é óbvio que o serviço de informação, a ABIN, de Herodes o Grande, contou a história no palácio. Na mesma hora, Herodes mandou chamar aquela comitiva que tinha vindo ou do Iêmen e da Pérsia, ou da fronteira do Iraque, a antiga Mesopotâmia, daquelas localidades tinham vindo. Todos os três eram astrônomos, astrólogos. Era essa a ciência mais evoluída daquela época, era isso que eles se dedicavam. Eram os pesquisadores da NASA do Oriente, essas pessoas que estavam pesquisando os céus, querendo entender sinais,
linguagens, conhecimentos universais, eram pessoas dessa natureza que o Evangelho descreve. E quando eles vieram, e Herodes mandou chamar os escribas, os acadêmicos, os hermeneutas, os exegetas, os teólogos, as autoridades religiosas, reuniu todo mundo no palácio. Falou: olha, esses homens estão procurando o recém-nascido rei dos judeus. Tem alguma profecia que diz onde esse cara vai nascer? Porque se tem, eu quero saber onde é. Porque eu quero ir lá também adorar, fazer caramuru, caramuru, dar beijinho e cheirar o pé da criancinha. Herodes, aquele monstro que é recuperado no Apocalipse, como aquela besta, aquele dragão que quer comer a mulher e o filho que ela dera à luz, os quais tiveram que se refugiar no deserto, que é uma alusão tomando José, Maria e o menino e a perseguição de Herodes, que veio logo a seguir, e o exílio no Egito. Então, esse episódio histórico ilustra o que o Apocalipse vai usar depois como arquetipia para determinar a perseguição daqueles que são genuinamente o povo simples do Cordeiro, aqueles que são as pessoas que carregam o testemunho simples do Evangelho na vida, como o menino que nasceu de uma virgem. São esses que carregam o testemunho de Jesus no mundo. Não são os que habitam em palácios, não são os donos dos grandes impérios cristãos, não são as realezas representantes dos emblemas do cristianismo, nem da cristandade, nem de coisa alguma. Ao contrário, continua a ser. O trono é manjedoura, os personagens são anônimos, é um homem de Nazaré e uma menina também. A gente mal sabe os nomes deles. Eles nascem porque não tem lugar, nascem na estrebaria, o menino nasce numa gruta, é ali que tudo acontece, e eles são surpreendidos por manifestações dos céus, da terra, do mundo paralelo, de outras dimensões, de corais de anjos, de outras dimensões cantando, visita de gente estranha, velhos dizendo: pode me levar agora, Senhor, porque os meus olhos já viram a salvação prometida a Israel. É esse tempo que ninguém importante vê nem sabe. São os simples, os pequeninos, são os desavisados, são os que não tinham informação, são os que não procuravam, são os que estavam fora da religião. Isso acontece fora das muralhas de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da questão, da pergunta: onde? É o lugar da Bíblia, das respostas, mas não é o lugar da obediência. Porque uma vez que Herodes indaga, e as autoridades, e os acadêmicos, e os teólogos respondem, citando Miqueias, capítulo 5, verso 2, dizendo: é em Belém da Judéia, porque está escrito, tu, Belém, Efrata, não és e não serás de maneira nenhuma a mais desprezível das aldeias de Judá, porque de ti sairá o guia, que significa o mestre, ou significa também a estrela, porque essa palavra guia, para aqueles magos que estavam em Jerusalém buscando a informação, era a palavra adequada, porque eles estavam sendo guiados. Vimos a sua estrela, guia. E agora aqui se diz, na transliteração de Miqueias 5:2, os exegetas disseram: porque de ti me sairá o guia, que há de guiar todo o meu povo, vai levá-lo
e vai encaminhá-lo e vai apacentá-lo. É um resumo. Eles nem citaram o texto original completo de Miqueias, que era pleno e diz coisas muito, muito, muito especiais que vale a pena, como, por exemplo, a designação desse guia, que nasceria em Belém da Judéia, e se diz que ele era desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você pode imaginar uma coisa dessa? Desde os tempos antigos. Mas veja, corroborando o que eu disse tantas vezes aqui na semana retrasada e semana passada, na sequência, a Bíblia não é um livro de buscas exaustivas, de citações, letra por letra, palavra por palavra. A religião é assim. O ortodoxismo letrista, literalista, inerrante do livro Bíblia como palavra de Deus, aonde se diz que é de capa a capa a palavra de Deus, e não se diz que a palavra de Deus é o Cristo, é o Verbo encarnado, que é só na encarnação que a palavra de Deus tem a sua completação, a sua totalização, a sua plenitude, só existe em Cristo. O resto é testemunho de Jesus, é profecia sobre Jesus, era indicação de que ele viria. Mas a palavra de Deus é o Cristo encarnado. O que não é assim, desculpem, amigos amados, é pura heresia, usando a linguagem de vocês, que não é a minha, mas é pura heresia. Quem quer que tenha palavras de Deus contidas em algum lugar, em pé de igualdade, com a encarnação de Jesus, com o que ele disse, falou, ensinou, viveu e interpretou com os seus atos, é pura heresia. Porque a única palavra, o único verbo eterno, absoluto, imutável, inacrescentável, não diminuível de Deus é Cristo. E Miqueias diz aqui, dizendo no verso 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, tu és ínfima. De ti, todavia, me sairá aquele que há de reinar em Israel, e não só sobre o Israel físico, que ele não reinou até o dia de hoje, só como soberano invisível, mas o Israel espiritual, que Paulo diz, está espalhado por toda a face da terra e não tem nada a ver necessariamente com o contingenciamento do DNA hebreu ou semítico, não. É uma ordem trans ácido desoxirribonucleico. Está para além do DNA, está para além das genéticas etnicistas. Tem a ver com a humanidade, porque o DNA da cruz é o DNA universal, porque Deus amou o mundo, a humanidade, todos os seres humanos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que se diz? O meu guia, que aqui não está mencionado como guia, só diz, de ti me sairá aquele que há de reinar. Eles tomaram a liberdade de acrescentar o guia, porque de fato é o guia, é o mestre, é o guru, é o guia, é o líder, é o rei, é o senhor, é o que determina, é a quilha, é a pedra angular, é o apontamento, é a indicação, é o rumo, é o sentido, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o guia. De ti me sairá o guia. E aí prossegue, que coisa linda, dizendo o seguinte, cujas origens são desde os tempos antigos, antes que a gente tivesse qualquer referência histórica. Ele é. Antes, como diz
o livro do Apocalipse, Pedro repete, Paulo repete, antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação, ele é. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo existe, nele tudo subsiste. E ele mesmo não existe, porque ele é aquele em quem todas as existências acontecem. Mas ele mesmo não é palpável em lugar nenhum, nunca foi visto e nem será. Os olhos que o vissem seriam do tamanho dele, seriam da qualidade dele. Só há um que o viu e que o vê. E é aquele que é nele. E que Paulo chama de o primogênito de toda a criação. Que é aquele em quem e com ele todas as coisas foram criadas. Também chamado de o Verbo, o Logos de Deus. De ti me sairá o Logos, o Verbo, o guia, a palavra, aquele que mostra o caminho, cujos dias são desde os dias da antiguidade, desde tempos antigos, desde a eternidade, antes de qualquer existência, antes de qualquer átomo, antes de qualquer partícula subatômica, antes de qualquer fenômeno de criação, ele é. Porque tudo que é foi criado nele. É essa palavra que os rabinos e os técnicos, os biblicistas de Israel conheciam muito bem, mas ninguém se levantava para praticar. Aí eles deram a informação e voltaram para casa. Os magos, no entanto, fizeram a caravana, moveram-na até Belém, 5 quilômetros adiante, chegaram lá e o objeto que os guiava, e que era, obviamente, não uma estrela e nenhum cometa fica parado, esperando o capricho das decisões dos guiados. Um cometa passa. Por isso a gente usa a expressão dizendo o brilho dele foi como de um cometa, ou seja, brilhou, mas foi passageiro, não ficou. Mas esse aqui parava, seguia. É algo que o Novo Testamento não tinha condições de interpretar. Ele só interpreta a impressão visual que os magos tiveram. Vimos a sua estrela. É algo tão particular, tão peculiar, tão singular, que não é uma das estrelas universais que a gente conhece muito bem. É uma estrela fora de todas as constelações. Ela é completamente alienígena em relação ao mapa astral, ao mapa celestial, ao mapa astronômico, ao mapa que eles todos estudaram e todas as culturas antigas do planeta tinham com precisão mais do que os computadores conseguem imaginar que alguém conseguiria fazer há 5, 8, 10, 12, 20, 50 mil anos atrás. Hoje em dia já se vê alinhamentos de construções de 50 mil anos de idade, com todos os solstícios, com todas as perfeições, porque esse pessoal conhecia os céus. E é esse pessoal que diz: nós vimos a sua estrela, era particular, era algo único, singular, era algo que tinha uma inteligência que conduzia, e parava, e seguia, deixava eles aprenderem no caminho e prosseguia. Parou onde estava e eles viram. E depois eles foram advertidos em sonho. Em sonho, eles não tinham Bíblia, não tinham escritura. Provavelmente não soubessem quem era Abraão, quem era Moisés, quem era quase ninguém. Eles sabiam de Israel. Muito certamente eles soubessem de Salomão, que era a figura israelita mais universal de todas até então, pela sua sabedoria.
E depois, quando ele se corrompeu, não só pela sua riqueza, não só pelos seus haréns incomparáveis de mulheres, mas também pelas suas bruxarias. Porque a gente aprende tanto na Bíblia, quanto nos textos paralelos dos judeus, que Salomão se tornou um grande bruxo feiticeiro, que veio a se desconverter da sua bruxaria e das muitas magias negras que ele aprendeu com a multidão dos povos e com as mulheres que ele adorava no seu culto sexual, a eroticidade e a variedade feminina e vaginal e de tudo o que ele queria. Kama Sutra, para ele, era uma brincadeira de jardim da infância, para Salomão. Essa era a figura judaica mais conhecida na Terra, no mundo inteiro. E eles imaginavam, e eles tiveram a intuição, os magos, de que aquilo que não existia no céu e que estava andando na direção de Israel e que eles tiveram a certeza de que anunciava o nascimento de um rei. Quando aquele objeto entrou nas fronteiras de Israel, lá no norte, ali pelo Líbano, pela Síria, dependendo de onde eles vieram, ou pela Arábia Saudita, quando entraram nos termos de Israel, em Dan, na nascente do Jordão, eles disseram: é em Israel esse negócio. Deve ser o rei dos judeus. Porque para um episódio dessa singularidade, com esse nível de inteligência de guia nos levando, está sobre as nossas cabeças, nos conduzindo com essa paciência toda, é porque tem um rei sublime, supremo, nascendo na terra, um rei supremo na terra, e só pode ser em Israel. E aí, os que sabiam, os que liam a Bíblia, o pessoal que dava aula, os teólogos dos seminários de Israel, os rabinos, os professores, todo mundo conhecia, citavam de cabeça. Miqueias falou, e citavam, resumiam, e voltavam para casa, para dormir. Agora, esses caras que tinham andado já meses no desconforto, no lombo de jumentos, armaram a tenda na mesma hora, empacotaram tudo e seguiram para Belém, até que chegaram e acharam o que procuravam. Eles, vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Sabe lá o que é isso? Esses caras gritaram no meio da noite quando a estrela voltou. Parou. Olhou para eles. Aquela estrela viva, guiada, guiante. E eles pularam com grande e intenso júbilo. Era um episódio de natureza alienígena. E vendo eles, se alegraram. Olha aqui. E ela os guiou até aquele lugar, parou em cima da casa. E eles entraram, viram e adoraram e lhes trouxeram os presentes. E foram advertidos por Deus. Um Deus que fala sem precisar de Bíblia, que fala apesar da Bíblia, que fala contra os mestres da Bíblia, que fala e só os que obedecem são os que nada sabem, mas que já carregavam uma intuição obediente no coração, de modo que a palavra bíblica foi só uma corroboração, só uma validação, foi só um ajuste do GPS deles. Mas o coração deles sabia o rumo, sabia o caminho, sabia quem era, sabia que era o rei dos reis. Eles precisavam de um ajuste do GPS, só isso. E isso eles tinham com os sábios de Israel, sem os sábios de Israel, eles chegariam lá de qualquer modo.
Eles passaram por Jerusalém não para receberem uma instrução, mas para trazerem um juízo. Preste atenção nisso. A visita desses magos do Oriente a Jerusalém, aonde o templo estava erguido, com 24 horas de culto, de turnos, de animais sendo queimados nos altares, sacerdotes sem parar de cultuar, enquanto Deus dizia a Malaquias: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas dessa casa podre, desses cultos podres, desses negócios e negociatas, desse covil de salteadores. Quem me dera, porque eu não suporto a iniquidade associada ao ajustamento solene, eu não suporto ver vocês matarem os cordeiros enquanto o coração de vocês é cheio de homicídio e de ódio pelo próximo, pelos humanos. Esse é o lugar mais mal assombrado do mundo, é esse templo de Jerusalém. Assim como é aquela basílica do Santo Sepulcro. Qualquer pessoa com sensibilidade entra ali e se sente mal. Pois bem, Paulo diz em Gálatas 4 que Jerusalém não é a casa da paz, nem a cidade da paz, nem a cidade do grande rei. Paulo diz em Gálatas 4 que é a cidade que gera para a escravidão. Ele a compara, metaforicamente, à escrava de Sara, a Agar, mãe de Ismael, que gerou o filho da escravidão. Não gera filhos para a liberdade, só gera filhos para a prisão. Como toda a história bíblica do Velho Testamento e todo o testemunho dos profetas nos dizem: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Aí Jesus diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Não quisestes, não quisestes, não quisestes. É a mesma coisa que ele diz para você, para os mesmos religiosos que estão vivos hoje, não apenas em Jerusalém, mas no mundo inteiro. O cristianismo virou Jerusaléns e Jerusaléns e Jerusaléns de maldades, de bíblias, de estudos bíblicos sem Cristo, sem obediência, sem se levantarem para agir, porque aquele, Jesus disse, que de fato obedece à minha palavra é aquele que a pratica, aquele que de fato demonstra crer na palavra que eu prego, a palavra do meu Pai, é aquele que se levanta para praticar. E eu pergunto, quem se levantou para praticar? Foram os mestres de Israel? Foram os biblicistas? Foram os teólogos? Foram os acadêmicos? Foram eles? Ou foram os esotéricos? Alguns de vocês iriam chamar, porque tem esse nome de magos, de esotéricos do Oriente. Pois os esotéricos do Oriente se levantarão no juízo e julgarão todos os donos de Bíblia, todos os conhecedores de texto, todos os mestres e acadêmicos do mundo, e os condenarão, porque viram uma estrela e a seguiram até adorarem Jesus, Jesus e só Jesus. Enquanto vocês, atolados em Bíblias, em traduções, em interpretações, em hermenêuticas, em doutrinações, continuam com a bunda colada na desobediência, empedernidos de coração, sabem recitar, voltam para casa para dormir a sua própria morte de indiferença espiritual. Quem se levantou para obedecer? Quem se levantou? E a gente começa em Mateus, que, como eu disse, já iniciou com uma genealogia toda heterodoxa, para mostrar que é de onde ninguém espera, que frequentemente vêm as manifestações mais lindas da graça de Deus.
que um cara horrível como Manassés, o Hitler do Velho Testamento, pode dar à luz a um filho lindo, 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 maravilhoso, obediente a Deus, como Josias. Ao mesmo tempo que um homem bom, como Ezequias, que recebeu visitações de Deus, que teve intimidade com o profeta Isaías e com Deus, gerou um filho monstruoso, diabólico, como Manassés. E você vê que as únicas mulheres citadas na genealogia aqui de Mateus são aquelas que não tinham nada a ver com a heterodoxia do povo de Israel, nem com o DNA de Israel. São gentílicas, são pagãs, ou são pessoas que tomam providências como Ruth, despudoradas, de chegar e deitar, descobrir o saião de Boaz e botar a perna na coxa dele. O que uma mulher quer à noite, quando levanta a camisola de um homem e se aconchega entre as suas coxas? O que ela quer? Pelo amor de Deus! E ela queria o que aconteceu. Eles dormiram, ela ficou grávida e deu à luz a um descendente de Jesus. A mesma coisa com a mulher de Urias, que foi aquela canalice de Davi de Batseba, que participou. Dois canalhas. Davi mais ainda, porque tinha o poder na mão de execução e mandou executar. Agora, é dessa relação, dessa conjuminação perversa, que nasce o Cristo de Deus. E aqui é dos não teólogos, é dos esotéricos orientais que têm a maior disposição de seguir e obedecer, de chegarem ao lugar da adoração, sem complexismos, sem doutrinação, sem catequese, só acolheram uma verdade simples no coração, algo dessa natureza, eles disseram. A gente conhece tudo sobre os céus, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é inteligente. Isso aqui tem vontade própria. Isso aqui está nos levando, tem paciência com a gente no caminho. Quando a gente se põe a andar, ele nos leva adiante. E aonde parar, a gente vai ficar, porque esse é o lugar. E foi exatamente o que aconteceu. A primeira manifestação de obediência a Deus, depois da de Maria, dizendo: eis aqui a tua serva, faze em mim conforme a tua vontade, porque na minha humildade tu me contemplaste e me concedeste a graça de ser a mãe do meu Salvador. Fora Maria e José, que em obediência em sonhos acolheu a Maria, sua esposa, a obediência que vem, a terceira manifestação de obediência, vem dos magos do Oriente, de esotéricos astrônomos e astrólogos, com um coração muito mais disposto a obedecer o que quer que eles conseguissem saber sobre Jesus, sobre o Rei nascente das alturas. Qualquer notícia era o mundo inteiro para eles de novidade a ser abraçada. Eles quase não tinham nada, mas o que eles tinham era o tudo que eles acolhiam. Foi, de fato, a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano em janeiro de 1977. Eu comecei o meu ministério em 73, mas eu escrevi a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano em janeiro de 75. E, portanto, quando eu estava fazendo, ainda tinha 19 anos, eu vinha fazer 20 anos no dia 15 de março daquele ano de 75. Então, eu era só um garoto de 19 anos escrevendo uma tese complexa que habita as convicções do meu coração praticamente desde a minha infância. Quem me acompanha aqui sabe que eu nunca fui diferente desde pequeno. Eu sempre vi a graça de Deus espalhada no mundo.
Quem se levanta para obedecer são os que não tinham Bíblia para carregar. São os que não tinham nem Bíblia para decorar, mas tinham uma disposição intrínseca para a obediência, para se colocar a caminho, para não brigar contra as evidências. Eram pessoas que tinham sensibilidade para ver os sinais. Eles não tinham nem texto escrito, não tinham a insistência dos profetas, ensinando, repetindo, ensinando, advertindo, não. Olharam, viram, disse, é inusitado, vamos. E chegaram. Porque Deus é livre. Porque Deus fala com quem quer, aonde quer, como quer, sem precisar de ninguém. Quem foi o apóstolo que foi até a terra dos magos dizer: vão a Israel que vocês vão conhecer o Salvador? Quem foi? Quem foi aquele que teve essa intuição e saiu correndo pelas nações à volta para trazer esse anúncio? Quem foi? Ou sequer o anjo. Que anjo foi? Não. Foi um objeto, sinal, inteligente no céu, que os conduziu para eles. Era mais do que suficiente. Para o mundo que eles habitavam, aquilo ali era um pingo que equivalia a uma escritura inteira. A gente diz numa expressão brasileira que um pingo é letra. Para quem sabe, um pingo é letra. E para esses caras, um pingo era mais do que a escritura inteira. Porque os rabinos de Israel, os sábios, tinham a escritura toda, a Torá, os salmos, as sabedorias, os profetas, sabiam Miqueias de cor, sabiam que era Belém, sabiam tudo, recitavam tudo, repetiam tudo e ninguém se levantava para adorar ninguém, obedecer nada. O único que foi depois a Belém foi com a intenção de matar. Ele mesmo não foi, mas mandou os seus oficiais e a sua guarda matar todas as crianças que tinham nascido de 2 anos para baixo, para não correr o risco de que eles não tivessem, os magos, precisão tão certa do dia e da hora do nascimento. Então, para não haver erro, Herodes mandou matar com uma folga, com uma margem de antecedência muito grande para ninguém escapar. Mas assim como os magos foram advertidos em sonho, olha como os rabinos não ouvem Deus em sonho, ninguém lá ouve Deus em sonhos. Só José, só os magos, só Simeão, o profeta, que carregava aquela intuição de que ele não morreria sem antes ver o Messias nascer, só Ana, a profetisa piedosa, que disse a Maria: esse menino está destinado para levar a ruína de muitos, e uma espada vai atravessar teu coração. Só Isabel, prima de Maria, que quando ouviu a voz de Maria saudando-a lá em Karen, discerniu que Maria estava grávida do Eterno, porque João Batista no ventre dela, um embrião, um nenenzinho de 6 meses, bem formado, pulou, saltou de alegria no ventre dela e ela disse: a criança se estremeceu de alegria no meu ventre quando eu ouvi a voz da sua saudação. Fora esses, quem mais? Todos anônimos. Ninguém saberia deles em Israel por nenhum texto erudito, por nenhuma importância política, acadêmica, religiosa. Eram anônimos. Ele é o Deus dos anônimos, é o Deus dos que não sabem, é o Deus dos que, espalhados pelo mundo, todavia, buscam, procuram, querem saber.
como o profeta Isaías disse, e o profeta Oséias repetiu, e o profeta Jeremias redarguiu, afirmando: eu fui achado por aqueles que não buscavam por mim. E Paulo repete aos Romanos a mesma expressão do Velho Testamento, porque diz o Senhor: eu fui achado por aqueles que não sabiam de mim, que não tinham nenhum instrumento como Israel tem de revelação e continua com o coração fechado. Quanto mais revelação, mais blindagem, mais cegueira. Quanto mais Bíblia, menos palavra no coração. Quanto mais encadernamento da suposta palavra de Deus, menos Deus livre para falar a verdade para os corações sensíveis, porque o cara diz: Deus está aqui na minha Bíblia, e enquanto Deus estiver na sua Bíblia, ele não vai estar no seu coração, porque a própria Bíblia é um livro fechado e selado para você, que nem sabe lê-la, nem quer aprendê-la. Você está feliz com a sua própria ignorância, não quer nenhuma mudança que altere o curso da sua existência medíocre. Não quer. Mas os magos, os esotéricos, os paranormais, tem gente de todo lado procurando, menos os crentes. Os crentes querem falar mal uns dos outros, querem matar, querem dizer onde é que está o perigo. Então, esse cara, esse tal de Caio que está falando aí, esse bicho, como eu já ouvi algumas vezes, é um gênio. Agora tomem cuidado com o que ele fala, porque vai desencaminhar vocês. Agora, se eu sou um gênio, venha disputar com a minha genialidade. Venha. Venha ver aonde você vai ficar triturado completamente. Porque não adianta dizer que eu sou um gênio, mas que as coisas que eu tenho a dizer são difíceis de compreender, porque Pedro disse a mesma coisa de Paulo. Só não disse que ele era herege, só disse são difíceis de compreender, não é todo mundo que entende Paulo. Agora, os instáveis é que deturpam o que ele diz para a própria corrupção do espírito deles. Nem essa humildade existe entre nós. Mas são aqueles que não procuravam os que acharam. Quem se levantou para ir? Depois, eles não se levantaram apenas para ir e adorar. Eles levaram os seus presentes e os entregaram e consultaram os céus. E aí já não foi um objeto celestial que os levou de volta para casa. Não, ele já tinha agora transcendido o objeto que os trouxe, o guia celestial que os trouxe, já tinha sido transcendido. Depois que você fica na cara de Jesus, as outras coisas ficam transcendidas. A estrela serviu até chegarem a Jesus. Mas uma vez que você chega até Jesus, o teu pretexto para continuar lendo estrelas, estudando estrelas, a menos que seja por razões astronômicas e astrofísicas, termina. Depois que você acha Jesus, você achou a brilhante estrela da manhã. Achou o sol da justiça. E aqui eles vêm sendo guiados por esse objeto inteligente até ficarem cara a cara com Jesus, até adorarem Jesus. Quando eles veem Jesus, adoram Jesus, quando eles se tornam parte do evangelho de Jesus, da boa nova de Jesus, da consciência de Jesus, e tomam consciência de Jesus, eles não voltam mais para casa guiada pelo objeto inteligente. Eles são guiados agora em sonho. A subjetividade do Espírito se abre, o Espírito Santo se derrama sobre toda a carne e fala com os magos. Eles continuam sem ser circuncidados,
nenhum deles foi batizado, nenhum deles soube de doutrina nenhuma, mas eles sabiam que o rei era Jesus. E essa é a única informação que o mundo precisa ter, é que o centro de todos os significados humanos e universais está em Cristo, que Ele é o Filho do Homem, que Ele é o ápice, que Ele é o ser ômega do projeto de Deus para transformar humanos em Cristos, na nossa cristificação, no desenvolvimento do nosso ser até a nossa completude, até atingirmos, como Paulo diz, a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. É na direção dele, é nos espelhando na face de Cristo, é aprendendo quem é Deus no rosto, nos modos e na face de Jesus. E aí a vida passa a ser não mais olhando para alguma coisa no céu, mas o guia vem para dentro do coração. E aí eles sonharam, e por divina advertência, voltaram por outro caminho. Agora tinha o caminho do Cristo dentro deles, tinha o caminho de Jesus. Agora eles sabiam ir com as próprias pernas, sabiam o que fazer, para onde voltar, o que levar. A alegria que os possuíra nunca mais os deixaria. Estaria com eles para o resto de suas existências. E eles propalaram e divulgaram com os termos que lhes eram possíveis o que eles tinham experimentado, visto. Divulgaram como puderam. E aquilo que eles tinham recebido era luz bastante suficiente para deixar o coração deles nesse estado de incandescência celestial para sempre. Foram guiados em sonho, prevenidos por divina advertência, para fugirem de Herodes, para saberem que o caminho político não é o caminho da graça, é frequentemente o caminho da ameaça, e que a associação com esses seres do poder pode corromper o ser e levar a gente a matar Jesus no nascedouro. Matar Jesus no nascedouro, como milhares de outras gerações de cristãos o fizeram. Voltaram para Herodes, que matou Jesus no nascedouro. Obviamente que é uma frase metafórica, parabólica que eu estou usando, mas que a Bíblia usa. O escritor de Hebreus diz: crucificar a Cristo a segunda vez, matar de novo o Filho de Deus. São repetições. Quando a gente sabe e não toma posse da graça anunciada, antes retroage, como a carta que foi escrita aos Hebreus, que eram pessoas que estavam retroagindo, que estavam deixando a adoração em espírito e em verdade, trocando-a de novo pelo mobral do culto no templo, oferendas de bezerros, ovelhas e carneiros, festas judaicas, tudo isso que era obsolescência, que tinha tido Alzheimer, tinha caído em caducidade. Eles estavam voltando lá para essas bobagens. Por isso o nome da carta é aos Hebreus, que significa aqueles que não param de andar adiante, de crescer, de evoluir, de se desenvolver. E lá está dito: é impossível renovar para arrependimento, capítulo 6 de Hebreus, aqueles que crucificam o Filho de Deus a segunda vez. Como a gente vê todas as vezes que você vê a graça de Deus sendo trocada por salvação, por dízimo, por oferta, por campanha, por barganha, por suborno a Deus e a anjos, nessas tentativas patéticas e demoníacas que a religião propõe, estão crucificando de novo o Filho de Deus.
Estão rolando a pedra de 1,5 toneladas para frente da tumba da ressurreição. Estão querendo desfazer o que está feito, consumado, acabado, definitivamente realizado. Tetelestai, está pago. Mas eles não querem tomar posse disso, porque eles vivem da venda contínua, como camelôs todo dia, da repetição dos mesmos produtos, para a mesma idiotice humana se servir na mesma dependência. Não é possível, que não dá para entender. Mas esses homens que vocês taxariam de esotéricos entenderam e nenhum de vocês entendeu. Os teólogos de vocês, da denominação de vocês, os sábios de vocês, não entenderam. Até mesmo alguns caras mais iluminados, dos pais da igreja, da patrística assim chamada, dos que foram os sábios cristãos do 2º século, 3º, 4º século, 5º século, 6º século, quem foi mais longe, mais distante, mais profundo na interpretação desse texto dos magos foi Agostinho, que disse o seguinte, que esse texto estava aqui posto por Mateus para mostrar para toda a humanidade como as outras religiões eram subservientes ao cristianismo. As outras religiões, então Jesus virou o cristianismo. E os magos se ajoelhando e trazendo presentes era o que as outras religiões tinham que fazer agora, depois do imperador Constantino, era dar as suas riquezas para o cristianismo, para Jesus. Foi a interpretação mais eclética. Concedeu apenas esse lugar de subserviência e pagamento de imposto e dádiva de presentes, mas não passou daí. Não passou daí. E eu quero parar aqui, porque o nosso tempo já correu, já 1 hora que eu estou falando, e talvez você ache que eu repeti algumas coisas da outra vez, é porque é preciso repassar algumas coisas, especialmente porque eu fiquei um fim de semana todo sem falar e 2 dias dessa semana. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte para você, guarde isso no coração. Amanhã nós vamos falar do exílio, da ida de Jesus com José e Maria para o Egito. E é um outro assunto, é como não só não houve lugar para eles na hospedaria, como não havia lugar para eles em Israel. Não havia lugar para ele entre o chamado povo de Deus. Jesus, no meio do povo de Deus, está sempre em perigo. Tem sempre alguém querendo matar a mensagem, calar a mensagem, selar a mensagem, ocultar a mensagem. É um perigo. Tem sempre alguém querendo liquidar os pequeninos com os quais Deus habita. Tem sempre gente dizendo não é possível que os anônimos tenham uma história para contar que nós não temos, uma experiência com Deus que nós não carregamos. Nós somos as autoridades validadas para declararmos Deus no mundo e ninguém além de nós, e fora de nós, fora da igreja, fora de Jerusalém, fora do templo, não há salvação. Como vocês foram catequizados esses anos todos, inclusive no protestantismo, inclusive no pentecostalismo, inclusive agora, inclusive hoje. Eu sou o herege porque eu digo o que o Evangelho diz. E eu